7h mais 7 minutos, já estamos aqui no estúdio com o ouvidor municipal, presidente municipal do PSD, David Ribeiro. Bom dia, David. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Wesley. Bom dia, meu amigo Gomes. Bom dia, o companheiro Brutus, que também está aqui conosco, nos acompanhando. Bom dia todo especial a vocês, ouvintes, sintonizados na Rádio 2 de Julho. Esse programa histórico e cada dia mais cresce no conceito da população, não só alagoense, né? Mas a nível de estado e de país, já que os aplicativos, eles nos levam a outras esferas. E é uma honra para mim estar aqui e estou à disposição da bancada. Bom, vamos começar falando do seu lado político, né? Presidente municipal do PSD, David. Brutus aqui, um grande aliado seu dentro do partido. Grande, né? Grande. Conseguiram eleger 2 vereadores, ninguém imaginava isso, né? 2 vereadores de peso, né? Dizia-se que um ia engolir o outro, né? Raimundo da Florença e o Cleto da Banana. Como é que foram as estratégias? E aí o Brutus também pode falar com a gente também sobre isso, ele que participou aí, né, dessa campanha ativamente. Como é que se deu, né, todo o planejamento para conquistar essas 2 vagas? Se já se esperava isso, se foi uma surpresa, principalmente a votação da Raimundo da Florença, que por pouquinho não passa o Juracy, hein? Bem, Caio, a estratégia que nós adotamos para o Legislativo, para a corrida com relação ao Legislativo, não foi nenhuma surpresa, visto que desde a convenção eu venho dizendo, não só nos microfones, mas também nas rodas de conversas que participo, que o PSD faria os 2 vereadores que estava sendo proposto dentro do processo. Era o nosso objetivo, nós sabíamos do potencial de todo o partido, e aqui eu quero deixar um forte abraço a todos os companheiros que concorreram também ao pleito da vaga ao Legislativo, a todos os candidatos, em nome da primeira suplente, Rita da Saúde, que teve uma votação muito boa. E também que eu gostaria de dizer que em nenhum momento nós duvidamos da capacidade do PSD, do partido do prefeito Joaquim Neto, do senador Otto Alencar, do senador Ângelo Coronel, da potência que é o nosso partido hoje em Alagoinhas. Nunca duvidamos que faríamos os 2 vereadores. Muitas contas se faziam, mas nós já tínhamos uma estratégia adotada porque sabíamos que nós tínhamos a maior legenda das eleições de 2020. E quando nós temos uma contrapartida de uma legenda alta, nós podemos sim fazer um cálculo real e com estabilidade dentro do processo e já entendíamos que nós faríamos os 2 vereadores, e assim foi feito com a votação que obteve a vereadora Raimunda e o vereador Cleto da Banana, que hoje desponta para ser também o presidente da Câmara de Vereadores, o PSD. Graças a Deus, eu digo a todos os amigos que converso e também nas minhas entrevistas, foi o partido campeão das eleições de 2020, por diversos fatores, pelas dificuldades, pelas dúvidas, pelas críticas que muito recebi, né, ao longo do processo, de que David, dessa vez, ele tomou os pés pela mão, que David agora ele vai ter uma queda muito grande no conceito, já que nas eleições passadas fez 4 vereadores, né? Quando nós fizemos a coordenação também, fizemos 4 vereadores. Na época do DEM, né? Na época do DEM nós fizemos 4 vereadores, o prefeito Joaquim Neto também eleito. E agora não poderia ser diferente, nós teríamos que consolidar o nosso nome como articulador político, já que nós já militamos com isso há mais de 10 anos, Caio. Né? Luciano sabe do início da minha luta na Câmara de Vereadores no ano de 2010, e de lá para cá Deus tem sido muito bom conosco e tem nos dado muitas estratégias favoráveis para o crescimento dos partidos que nós coordenamos. E aqui eu quero deixar o agradecimento à confiança do prefeito Joaquim Neto no meu nome, na minha pessoa, para conduzir esses trabalhos, e agradecimento a essas pessoas como o Brutus, um guerreiro que colou comigo, né, que chegou chegando, como dizia o jingle do nosso prefeito, chegou chegando para contribuir também para a execução das estratégias, para a consolidação das 2 vagas que nós acreditamos que o trabalho fez jus ao resultado. Brutus, você que fez essa parte operacional, digamos, né? A parte mais difícil, acredito, da campanha, né? Com Covid, né? Pessoal pedindo um bocado de coisa. Rapaz, minha conta de luz, né? Minha cesta básica, aquela coisa toda. Rapaz, como é que foi para você enfrentar essa eleição atípica pra caramba, mudança de legislação eleitoral, com a gente pedindo ajuda aqui pra ali, você com uma marretinha no braço, aqui levando a marreta do e deram sorte que essa ali é leve. Viu? É leve, E é de plástico, né, Brutus? Meu filho, quando eu tava saindo, deixa eu só complementar, David, ele realmente, em nenhum momento, David desacreditou que faríamos os 2.
Existe a questão do nervosismo do candidato que já tem mandato, né, a reeleição. Então é natural que ambos ficassem meio tensos, né? Pô, um leão contra uma leoa, e uma leoa bem grande, né? Então ficou realmente... Uma tensão normal, né? É normal, a tensão é normal. Qual foi a estratégia? David Brutos, vamos trabalhar a periferia mais um pouco. Mas pronto, quem vai para dentro da periferia? Um professor de boxe, já há trocentos anos dando aula na cidade e com contato com todo mundo e com facilidade de adentrar em todos os recintos, né? Então, não tive muita dificuldade. A questão do pé-de-pé, Caio, geralmente eu usava a seguinte estratégia. Eu aproveitei que o comitê era em frente, né? Aí quando alguém me pedia, eu dizia, olha, pessoal, vocês estão confundindo, viu? Com o adversário em frente, né? A prática é lá do outro lado. Desse lado aqui a gente não faz essas coisas, não. É preciso do voto consciente, reeleger o prefeito, justamente para que a senhora não precise mais estar na porta de ninguém pedindo para pagar uma conta. Então é disso que a gente precisa. Não foi tão simples, Caio, não foi tão fácil conscientizar, o voto consciente não foi tão simples e não foi tão fácil. Mas era diário, diuturnamente, eu não tinha hora para dormir, para acordar, para nada. O telefone ligado o tempo inteiro, né, chegar ao ponto de eu não ter tempo para os meus filhos, para minha mulher, para ninguém, e dedicado 24 horas por dia à campanha. E realmente, se não fosse a forma como o David conduziu, esse mérito não pode ser nem sequer cogitado a ser... não ser dado a ele, se não fosse a forma como ele conduziu o partido, a forma como ele geriu, não sei se a gente conseguiria fazer da forma que fizemos. Faríamos sim os dois, mas com muito mais dificuldade. Ô Gomes, eu não sei se você concorda, mas talvez, né, quando você não está naquela posição de favoritismo, às vezes as pessoas, né, tendem a trabalhar mais para tentar derrubar o favoritismo do adversário. Me parece que na eleição aqui em Alagoas aconteceu muito isso, né? Ah, não, a gente já ganhou, aquela coisa toda. Pesquisas aí rolaram soltas. Botaram o pé do freio. E o cidadão lá tava na frente, né? Enquanto do outro lado, né? O tempo todo, Caio, o telefone era o tempo todo. Não vou poder citar jamais, mas teve situação de candidato de oposição mandar um outro pessoa que tinha mais acesso a mim, me pegar no braço e dizer, rapaz, venha que é tanto e tal. Eu digo, peraí, foi complicado. Gomes? O franco atirador, Caio, na realidade, ele não é muito visado. O favorito, sim, porque todo mundo quer derrubar e tirar a volta dele. E o franco atirador acaba passando tranquilo ao largo. Com relação ao Brutus, eu tomei um susto. Nós acompanhamos as eleições aqui. Eu não vi o nome dele em momento nenhum como candidato eleito, mas quando você disse que o PSD elegeu 2 vereadores de peso, ouvi o Brutus, aí eu digo assim, será que ele se elegeu e eu não estou sabendo? Então, mas brincadeiras à parte... Brincadeiras à parte, eu quero deixar aqui o meu abraço para o David pela sua postura, Caio, porque são 4 anos à frente de um governo que enfrentou altos e baixos, sofreu várias críticas, mas o David, em todos esses momentos, teve um comportamento exemplar, nem se envaideceu com as críticas e nem foi presunçoso diante dos acertos, demonstrando o equilíbrio que muitos secretários, inclusive, não tiveram, Caio. Então, eu quero perguntar para o David o seguinte... Qual será, David, o papel da ouvidoria no novo mandato que se inicia em 1º de janeiro e as principais metas? E se você conseguiu cumprir durante esse mandato, que também vai se encerrar agora em janeiro, todas as metas estabelecidas para que você pudesse trabalhar durante esse tempo? Ótima pergunta, Gomes, e eu quero expressar aqui o meu contentamento com a gestão que nós desenvolvemos, claro, supervisionadas e orientadas pelo nosso prefeito Joaquim, sempre, pela nossa vice-prefeita Iraci Gama. Quero deixar um abraço para a professora. Desde já quero aqui dizer que quando nós assumimos a ouvidoria na transição em dezembro de 2016, eu tomei um susto muito grande, Gomes, Caio, amigos aqui, e todos que nos ouvem, porque nós encontramos uma estrutura totalmente deficiente e uma situação que era totalmente contraditória às práticas da Lei de Acesso à Informação. Para você ter uma noção, como é que uma pessoa vai ter acesso à informação se a ouvidoria funcionava em um espaço muito reduzido, onde era a SECOM, onde você teria que acessar mais de 200 degraus para poder fazer uma manifestação presencial. Nesse momento, quando você chegava, você não tinha um computador que pudesse fazer o registro, porque todos estavam praticamente sucateados. Quando eu vi aquela situação inicial, eu tomei um grande susto
e eu pensei que eu não iria conseguir dar conta do recado por conta de todas as deficiências que nós tínhamos naquele momento ao assumir a ouvidoria em 2016 e com uma pasta que dá uma contribuição direta também para a escala da transparência. Quando nós víamos uma média de 2,44 na transparência, nós pensávamos e já víamos uma realidade muito triste, Luciano, e uma dificuldade muito grande para desenvolver um trabalho que desse ao cidadão uma determinada segurança e, principalmente, desse ao cidadão a credibilidade que é necessária para que a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, fosse cumprida de forma coerente e da melhor maneira possível. E, nesse momento, foi quando nós fomos encorajados pelo prefeito. O prefeito, em todo momento, nunca duvidou da capacidade de gestão do nosso trabalho. E eu me conceituo dentro dos dados. Eu vou muito, Caio, para as estatísticas, Luciano. Hoje, nós temos uma média na transparência de 9,65, com uma contribuição da ouvidoria que é muito importante dentro desse processo, porque é o canal de acesso à informação e é o canal de controle de acesso à informação e de prática da lei. Hoje nós temos, graças a Deus, eu vou dizer assim, a alegria de externar que a ouvidoria hoje é respeitada em todo o país, visto que nós fomos certificados em Palmas, no Tocantins, pela Controladoria Geral da União, em São Luís do Maranhão, pela Controladoria Geral da União, Brasília por 2 vezes, Rio de Janeiro. Hoje a nossa ouvidoria é um orgulho para o cidadão alagoense, por ser referência não só na Bahia, mas como no país, como um órgão responsável e que tem dado credibilidade ao cidadão a participar e reivindicar os seus direitos através da Lei de Acesso à Informação e dos canais que nós implantamos na ouvidoria que não existia. Hoje a Alagoinhas tem o 156, que é um canal de ligação gratuita que funciona para acesso ao cidadão. Hoje nós temos 3 WhatsApps que funcionaram 24 horas durante a primeira onda da pandemia do Covid e contribuiu para mais de 6.000 participações, 6.000 participações de cidadãos somente no processo do plantão do Covid-19. Hoje nós temos uma plataforma que nós fomos buscar em Brasília através de muitos esforços e do incentivo do prefeito Joaquim Neto, que é a plataforma Fala BR. Fomos um dos primeiros municípios a implantar o Fala BR, sendo que ontem nós participamos de uma conferência, já solicitamos a renovação desse convênio do Fala BR, que é a plataforma mais moderna que existe em sistemas de ouvidoria, sendo que é a mesma utilizada pelo governo federal. Nós somos pioneiros no país e um projeto ousado e que ninguém dizia que iria dar certo, que é o projeto Ouvidoria nos Bairros, que contemplou mais de 19.000 atendimentos ao longo da gestão Joaquim Neto dos primeiros 4 anos. Somos pioneiros nos países também em criar um evento de acesso à informação para crianças. Realizamos 2 ações do Ouvidoria Kids, contemplando mais de 1.000 crianças participando dentro de uma ação, para entender que elas são as futuras formadoras de opinião dentro do nosso município e que elas têm o direito também de acessar e reivindicar as melhorias para os seus bairros. Dentro desse processo, eu gostaria de findar com a cereja do bolo. Nós recebemos uma placa dentro do gabinete do Ouvidor-Geral do Estado como referência em ouvidoria no estado da Bahia, uma placa que Alagoinhas nunca pensou em receber, uma placa que ninguém nunca recebeu, e foi um momento de maior, acho que um dos maiores emoções que eu já tive na minha vida, visto o nascimento dos meus filhos, claro, mas profissionalmente falando, eu recebi aquela placa do Ouvidor-Geral do Estado com todo o staff da ouvidoria. O reconhecimento pelo trabalho. Pelo reconhecimento do desenvolvimento do trabalho realizado pela ouvidoria. Eu me sinto hoje muito feliz e dizer que nós não temos muitas inovações para entre 2021 e 2024, mas a manutenção e ampliação daquilo que já tem sido feito e está dando certo, porque é o feijão com arroz, e também são projetos que visam a melhoria contínua do seu desenvolvimento para o exercício da gestão. É importante, Caio, se destacar o reconhecimento e a atuação da ouvidoria. Eu que conheço o David aí já há mais de 20 anos, né? Temos aí um relacionamento, né, praticamente de infância. E se a gente analisar bem, praticamente aqui não existia em Alagoinhas uma ouvidoria. Quer dizer, existia no papel. Né? No papel existia, mas a ouvidoria realmente hoje, né, é outra realidade na cidade de Alagoinhas. Mas a pergunta, né, que eu tenho é para o presidente municipal do PSD em Alagoinhas, David Ribeiro. Ontem nós recebemos aqui o vereador reeleito Cleto da Banana. Eu fiz questão de fazer essa mesma pergunta
ao Cleto, porque diariamente nós conversamos com várias pessoas nas ruas de Alagoinhas e há essa dúvida, né, na cabeça das pessoas. David, na sua avaliação, você como um homem que esteve à frente, né, presidente municipal do PSD, esteve à frente, né, do projeto, né, do prefeito Joaquim Neto, qual a sua avaliação, quais são os pontos que, na sua opinião, houve falhas no governo, até porque, por pouco, né, o Joaquim Neto não perdia a prefeitura para o ex-prefeito, né? Quais são os pontos aí negativos que, na sua opinião, você consegue enxergar? O que é que o governo está preparando, está pensando para trabalhar, né, de agora para frente, com o objetivo de, né, sanar, né, esses erros? Luciano, essa pergunta é muito interessante e pertinente. Se nós analisarmos todo um conceito de gestão pública, nós vamos entender que as dificuldades que os gestores estão tendo dentro da forma de administrar e dentro das diminuições de repasse que aconteceram ao longo desses 3 últimos anos foram válvulas propulsoras para algumas dificuldades em relação à execução de algumas ações da gestão. Se a gente analisar erros, a gente pode analisar coisas que nós precisamos melhorar. Com relação à votação, uma votação apertada, mas se nós analisarmos e virmos e vislumbrarmos também a nossa oposição dentro da eleição, nós vamos ver e comparar também o investimento que eles tiveram, né, no processo eleitoral. Nosso partido não recebeu R$500 mil para fazer uma eleição de fundo partidário, né? Acho que isso é até um absurdo para um processo eleitoral que vocês estavam aqui, inclusive, comentando, eu estava ouvindo no carro, um processo eleitoral dificultoso e dentro de um processo de pandemia. Você vai gastar R$500 mil de fundo partidário numa eleição. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação à dificuldade que nós tivemos com relação às chuvas. Não parava de chover no governo de Joaquim Neto, e vocês são lá de Alagoinha, vocês sabem que eu não estou mentindo. Chovia todo dia, eu nunca vi chover tanto em minha vida ao longo desses anos como foi nessa primeira gestão. Nós tivemos alguns problemas na saúde que o prefeito já como médico, já está criando um plano de ação estratégica para a melhoria. Vem aí a maternidade municipal, são mais de 10 milhões de investimentos em recursos para a nova maternidade, que também abrigará cirurgias eletivas. A nova UPA de Santa Terezinha, que foi reformada, é um elefante branco deixada por gestões anteriores e que hoje funciona totalmente reformada com recursos próprios. Nós temos hoje mais de 200 ruas pavimentadas dentro do governo. Nós temos hoje uma ouvidoria, falando da nossa parte, que é uma referência nacional. Deixou de ser estadual e hoje é dentro de um conceito, uma referência a nível de país. Agora, desculpe interromper, mas é porque tem um ouvinte aqui, Luciano, rapidinho. O José Galdino está dizendo o seguinte, tá discordando de você, viu, David? Está dizendo o seguinte, olha, ouvidoria em Alagoinhas é apenas um cargo da prefeitura. É inoperante, incompetente, chefia de apadrinhados. Para nós cidadãos de Alagoinhas, a mesma é inexistente. Ouvidoria do município de Alagoinhas serve para quê? É o José Galdino Sena que está perguntando. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de questionamento, Caio, porque quando nós recebemos uma mensagem, uma afirmação e também uma pergunta para que serve, é interessante, muito mesmo, porque nós vamos tirar as dúvidas do senhor José Galdino através de outras pessoas que têm as mesmas dúvidas que ele. Mas contra números, Caio, não existe argumentos. Os nossos números são registrados e controlados pela Controladoria Geral da União, e hoje a ouvidoria em Alagoinhas, ela tem o maior fluxo de registros e respostas antes já visto no nosso município. Claro que nós não atendemos 100% ainda a demanda da população, e é claro que eu vou chegar, se Deus permitir, 8 anos de gestão sem também resolver 100% da demanda da população. Até porque não depende só da ouvidoria. Na verdade, a ouvidoria, e aí você vai me dizer se eu estou errado, por exemplo, eu faço a reclamação na ouvidoria. O seu papel é ver o problema e procurar a secretaria para dar uma resposta a respeito da minha demanda, não é isso? Como é que é feita uma manifestação? Sim. Seu Galdino foi bom porque esquentou o debate. Eu gosto de debates quentes. O que é que acontece? Como é que é feita a manifestação? Brutos realiza uma manifestação de cunho de solicitação. A manifestação ela é tratada, ela é analisada, ela é tratada, ela é recebida e tratada e aceita. Ou não, porque também tem muito fake que a gente também não transmite para as pastas, porque vemos que não se trata de uma manifestação, mas sim de uma participação
de parte equivocada da pessoa. Então, nós fazemos o tratamento dessa manifestação, nós temos uma equipe responsável para isso, de técnicos que fazem o tratamento das manifestações, ela é aceita. Dentro do prazo de resposta da manifestação, nós temos todo um cuidado de estar monitorando essa manifestação. Antigamente, o cidadão não tinha como nem saber como anda essa manifestação. Hoje ele recebe login, protocolo e acompanha em tempo real. Isso é modernidade. E isso dá a credibilidade do nosso trabalho, porque é um trabalho transparente. O que é que acontece? Dentro de um prazo de 30 dias, que é o prazo máximo de manifestações normais, ele recebe a sua resposta. E dentro desse prazo de resposta, é que eu digo, nós temos uma média de 59,63% de manifestações que foram respondidas com a execução do serviço. Parece ser pouco, mas é muito para uma pasta que faz a mediação e a regulação da informação. Quando você tem 59% de manifestações que chegam já com uma resposta do problema resolvido, você tem um índice altíssimo. Ou seja, eu chego lá e digo assim, tem um buraco aqui na minha rua, quero que resolva, aí a Ceci tem que resolver meu buraco. Aí 59% desses pedidos aí foram realizados. O cara foi lá e tapou o buraco. 59% dessas demandas de manifestações registradas até o momento, elas foram solucionadas. Caio. Mas isso depende, obviamente, da secretaria que vai executar. Mas depende muito serviço. de uma ouvidoria que tenha a responsabilidade com a manifestação por exemplo, do seu José Galdino, que possa voltar a ter credibilidade em um órgão que media uma informação, para poder fazer com que as secretarias tenham não só o interesse, mas também o cumprimento dentro dos prazos das respostas. Ninguém está falando um assunto aqui em Alagoinhas ainda sobre a eleição. E aí o David Ribeiro, presidente municipal do PSD, aqui com o nosso amigo Brutus, né, podem responder. E os cargos dentro do governo, quando vocês ouviam, né, durante a eleição, olha, existem vários cargos dentro do governo, né, já declararam ou estão trabalhando contra o prefeito Joaquim Neto. Diziam, né, chegavam até a comentar com amigas que queriam votar no Paulo César. E aí, como é que vocês acompanharam todo esse processo? Né, se realmente é verdade que gente dentro do próprio governo estava trabalhando contra o prefeito Joaquim Neto? E aí, quais são as providências? Quero dizer que a bancada hoje está motivada e está animada. Isso é muito bom, né? Gente, é assim, diante dessa pergunta, Luciano, eu tenho muita tranquilidade em responder que o prefeito Joaquim, junto com toda a coordenação do núcleo político do processo, teve muito respeito às escolhas dos cargos comissionados, independente da nomenclatura, não teve o cabresto nem as ameaças. Só que quando nós fazemos uma escolha é porque nós acreditamos que o projeto é melhor do que aquele que você está vivendo. E a partir do momento que você faz parte de um conceito político dentro da administração pública, de um cargo comissionado de confiança, de liderança política... O nome já diz, né? O nome já diz, a nomenclatura diz que deixa a pessoa à vontade para trabalhar dentro desse processo, um conceito que ali o técnico e o político, dentro da credibilidade que a pessoa tem dada ao gestor máximo para conduzir os rumos do município. Quanto a isso, a gente agiu com muita tranquilidade e o prefeito age com muita naturalidade e respeito, sendo que as escolhas, o nosso país é um país democrático, as pessoas têm liberdade para escolherem os seus lados, e essas pessoas que fizeram esse tipo de escolha, elas sejam muito felizes no novo grupo que elas acabaram de entrar, né? O novo grupo do ex-prefeito, né? Exatamente. Gomes. Pois é. Como compatibilizar, David, as ações políticas, porque na realidade você é presidente de um partido, tem vários interesses partidários a contemplar. Dentro da formação de um partido tem muita gente querendo ascender o governo, buscando os seus espaços. Como é que você consegue compatibilizar essa demanda, essas solicitações, né, de ações políticas com as ações administrativas que a ouvidoria tem que dar resposta? Gomes, ótima pergunta, meu amigo e irmão. É importante frisar que nós temos que ter um padrão administrativo das nossas rotinas. E eu consigo muito dinamizar o meu padrão institucional do meu padrão político. Nós conseguimos, sim, dentro desse processo, fazer uma rotina que seja compatível com as atribuições que me foram dadas. Dentro do nosso processo de gestão institucional, nós temos, graças a Deus, um plano de ação formado desde 2017, que nós estamos realizando. Nós já temos um novo plano de ação também para execução a partir de janeiro.
que dá perfeitamente para conciliar nossas atividades, Gomes. E eu fico, às vezes, cobrado, você que é amigo próximo, assim como o Luciano, às vezes eu sou cobrado em casa pela esposa, né? E pelo meu filhinho de 3 anos, que já sabe cobrar. E a minha filhinha de 1 ano, que acabou de completar 1 ano, que sabe gritar papai, porque é justamente isso. Eu consigo conciliar a minha parte administrativa com a parte política, porém, sempre tem uma parte que fica mais deficiente, e essa foi a familiar, que eu também vou procurar dar mais atenção nesse momento, porque eu entendo que os meus filhos e a minha esposa precisam um pouco mais de atenção, mas é a parte que ficou onerada dentro desse processo, Gomes. Ô, David, o Cláudio Alcântara está aqui mandando um abraço, um abraço meu amigo David Ribeiro, né? A Raimunda dando um bom dia, a Maria José Oliveira também, o Leonardo Reis, e o Rai Mendes está dizendo o seguinte: elefante branco, mentira. As fábricas que estão aqui em Alagoinhas foi Paulo César quem trouxe. Joaquim trouxe o quê? Fala uma coisa durante o governo de Joaquim que ele trouxe para Alagoinhas. O cara está catando palavra para falar. É o Rai Mendes que está comentando. Ô, Rai Mendes, olha só. A única forma de você levar alguma coisa para algum lugar é se o dono quiser ir. O Brasil é um país 100% livre desse tipo de acordo ou de acerto. A única coisa que um prefeito pode fazer durante a instalação de uma indústria no município é não atrapalhar, nada além. Tapinha nas costas não leva nada a lugar nenhum. Estudo de mercado feito pela própria indústria, vendo viabilidade, se aquela cidade vai ser produtiva ou não. É isso que faz um grande empresário se instalar em um município. Nada além disso. É muito fácil pegar ponga no boom econômico que o país teve na época, que eu já escutei Caio falando com mais propriedade junto com Gomes aqui a respeito disso diversas vezes. Inclusive essa frase, acho que eu não sei se foi de Juscelio ou se foi do próprio Caio, né? Que a única coisa que o prefeito pode fazer é não atrapalhar. A vinda das empresas, né? Essa frase também. Eu gosto de copiar essas frases. E o saudoso Haroldo Adas sempre Isso. Então, assim, eu vou dar um tapinha nas costas de fulano e ele vai pegar um empreendimento de milhões dele, da vida dele, e vai pegar e vai colocar na minha cidade. Se eu não tiver estrada, se eu não tiver água, se eu não tiver segurança, se eu não tiver nada disso, ele vai colocar só porque eu dei tapinha nas costas dele e pedi para ele. Então, assim, voltando, David, aqui para a pergunta de Luciano mais cedo. O Luciano fez uns 10 minutos atrás. Essa foi a maior dificuldade que a gente teve no processo eleitoral. Combater mentira. Porque a gente passou anos escutando todo dia no rádio. Fulano trouxe, fulano foi buscar, fulano é pidão. Foi difícil combater isso, porque se aproveitaram do nível de informação menor de algumas pessoas. Só que a rede social veio para ajudar muito nesse quesito. As pessoas passaram a ter um computador na mão. E as pessoas passaram a digitar no Google e o Google começou a ajudar de certa forma. Então, se você colocar aí no Google quais são os pré-requisitos para você se instalar em um município, vai estar lá. Então, assim, a mentira caiu por terra. Foi difícil. Por quê? Chegava eu, começava a conversar com uma pessoa que já tinha passado 5 do outro lado. E os 5 tinham dito a mesma história. Então chegava eu sozinho para desfazer aquela história com que fica... história. Aquela história. Chegava eu para desfazer aquilo. E Joaquim trouxe o quê? Eu tinha que explicar como é que funciona captação por parte da Secretaria do Governo do Estado, como é que funciona o estudo de mercado. Então eu fiquei sem voz diversas vezes. Então não foi fácil. Foi a maior dificuldade que a gente teve. Além do que David citou, da questão de valores que derramaram literalmente, mas derramaram de verdade. E os cargos no governo? Luciano, eu não vou entrar nesse mérito porque tem um determinado cara, que é o 01. O 01, ele tá com uma foice afiada na mão, então ele sabe o que é que ele tem que fazer. Certo. Então ele tem uma foice em uma mão e tem um ramo de rosas na esquerda. Na direita é uma foice, na esquerda é um ramo de rosa. Mas você acredita... Ele vai dar ramo de rosa para um e vai sentar lá foice de outro. Você acredita que não houve, isso aí foi história, foi conversa, que cargos trabalharam contra o prefeito? Houve sim, infelizmente. Pronto. Infelizmente. A gente não pode tapar o sol com a peneira, não. Só complementando... Infelizmente. Tivemos muita dificuldade. Eu entendo a postura de David, concordo. David não deve entrar nesses assuntos de jeito nenhum. Entendeu? Mas você sabe que a nossa função é perguntar, Eu sei disso. Se colocar ele nisso justo, mas eu tô aqui para não deixar. David, ele tem uma postura que eu admiro muito e eu me espelho nele e tô aprendendo com ele.
essa postura que ele tem de respeitar todos os direitos de todo mundo, mesmo que ele não concorde. Então eu preciso aprender com ele, preciso muito aprender com ele. Eu não consegui ainda ter essa linha. Aliás, o nosso colega, saudoso Haroldo Aze, cansava de me dizer, né? Ele me falava: olha, se o ouvinte soubesse o que acontece quando se desliga os microfones. Pronto, e se as pessoas soubessem o que acontece quando saem de uma sessão e vão para a salinha fria. Pois é. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que dar sequência ao que a gente tem para fazer, né? O que a gente tem para fazer é o seguinte: eu digo que eu gosto muito da forma como o Joaquim trata as coisas. Eu gosto muito da forma como ele pega e diz: vou tratar. Ele vai andando num lugar impressionante. De repente ele olha, tem uma rua sem pavimentação ou alguma coisa, ele dá um de repente, chama o Gal e fala assim: ó, fazer aqui, viu? E a secretária vai lá, se vira, dá um jeito, inclui ali na programação e vai lá e faz. Então, nunca se fez tanto em tão pouco tempo, em meio a uma pandemia, com arrecadação mínima no município, e se fez muito. A outra mentira que a gente tinha que todo santo dia, Luciano, quando vocês quiserem que eu pare, é só falar, viu? Você pode concluir, depois tem Gomes. Todo santo dia a gente tinha que enfrentar, era a história da CAF. Ah, Paulo César deixou a CAF, fez a CAF, não sei... Cara, eu tinha que estar explicando. Eu perguntava para a pessoa: vem cá, meu amigo, você com nome no Serasa, você toma dinheiro emprestado em algum lugar? Ah, não, pronto. Então você já entendeu. Respondido. Aliás, Tivemos que tirar o nome da prefeitura do Serasa. Quem tirou o nome da prefeitura do Serasa, devemos também ao nosso companheiro de bancada, José Gomes. O SAI ajudou muito a prefeitura, não foi, Gomes? Cara, nós tivemos a felicidade de participarmos desse processo e tornarmos o município adimplente. Mas são coisas do passado. Quando você chega em qualquer lugar, você não pergunta quem foi, você pergunta quem é. Agora, é dizer para o Brutus que esse processo aí, ele é natural de toda a política, né? Eu gostaria de ver ainda a política sendo feita de uma forma diferente, mas o que uns podem acusar outros de terem cometido, em determinado momento acaba fazendo, porque a política é dinâmica e às vezes leva as pessoas a fazer isso. O certo é que nem no governo que passou e nem no governo atual existem santos, né? Existem alguns interesses que é preciso contemplar e trabalhar para atender. O governo atual teve renovado o seu mandato, isso é sinal que a população critique e cobre e seja contrário quem quiser. Aprovou, né, disse que queria a continuidade e é isso que tem que haver. Deu uma nova chance. As pessoas que são contrários têm que entender que a democracia pressupõe respeitar e aceitar o resultado das urnas. Observem que a nível nacional, até hoje, quem perdeu as eleições para o Bolsonaro não aceita. É o tempo inteiro falando sobre isso. Nós estamos vendo o mesmo exemplo lá nos Estados Unidos da América, né? Então é necessário que quem está trabalhando com a questão das armas, chamada da democracia, as armas democráticas, que aceite, porque a prática da democracia ela só vai se consolidar se houver uma aceitação, principalmente com relação aos resultados institucionais, ou então as pessoas que discordam têm que trabalhar pelo poder das armas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos liberdade, nós queremos de expressão, nós queremos liberdade de mobilização, de ir e vir. Então nós queremos, nesse quesito, né, que o nosso país possa melhorar, que nós possamos dar a nossa contribuição, mas que principalmente haja respeito. E aqueles que porventura não alcancem o seu objetivo, né, e que parem de ficar 4 anos torcendo para que a cidade sofra um revés, que haja um retrocesso, porque se acontece isso, quem perde é a cidade, quem perde somos todos nós. E a cidade é muito maior do que os prefeitos que passaram, do que os que estão no poder e até mesmo do que aqueles que virão. Existe uma série de interesses que a gente precisa contemplar e o interesse maior tem que ser visto como o da comunidade e da população. Então foi por isso que nós parabenizamos o Joaquim Neto pelo resultado das urnas, não é? É por isso que nós parabenizamos o David pelo trabalho que ele vem realizando, que é um trabalho muito bom, e eu não tenho o hábito de elogiar as pessoas ou de reconhecer coisas que ela não tem. Então o David tem tido muita qualidade. Eu discordo do Galdino, né, quando ele faz algumas cobranças a respeito, porque eu compactuo com algumas coisas. Aquele que pode ser democrático para mim
pode ser democrático para o outro. Tudo depende da visão, como você vê as coisas. Mas é certo de que o David, com relação às informações da ouvidoria e a transparência, nesse quesito, o David trabalhou muito bem, mandou ver muito bem que ele possa, nesses próximos 4 anos, dar continuidade a esse trabalho, para que no final do mandato nós possamos aqui nos expressarmos da mesma forma que nos expressamos hoje, pois contra fatos, Caio, David, Brutus, Luciano, não há argumentos. O Júnior Reis está mandando aqui um bom dia, dizendo: é isso aí, Bruto, sem demagogia, sem mimimi, só a verdade, tá? Ele gosta, ele gosta Tá ele gosta da mão. Mas, David, são 7 horas e mais 42 minutos. Eu agradeço a presença tanto do Brutus quanto a sua aqui, né, falando aí sobre a eleição, sobre o PSD e também sobre a ouvidoria. Caio, eu tenho liberdade, né, com Sim. você, em função da nossa relação de amigos e colegas, né, convidar Bruto mais vezes aqui, viu? Sim, Tem que convidar, Agora viu? pronto. De preferência uma sexta-feira. É bom. Porque a gente já vai terminar o programa leve, para começar o final de semana. Ai. Mas fica à vontade, Aí fica à tem. vontade dele. É verdade, eu acho que Brutus tem um futuro muito bom na comunicação aí, viu, para ser comentarista de algum setor. Vai roubar nossos empregos, viu? Vai roubar nossos empregos. Bem, gente, eu gostaria, Caio, Wesley, Gomes, Luciano, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, mais uma, de retornar a esses microfones, de poder externar os nossos agradecimentos à população alagoense pelo crédito que foi nos dado, tanto para o Legislativo, com os nossos 2 vereadores que foram eleitos, em nome da vereadora Raimunda, em nome do vereador Cleto, gostaríamos de agradecer todos vocês que confiaram e a vocês que votaram também nos nossos vereadores que tiveram seus projetos divulgados, que também acreditaram. Gostaríamos de agradecer a todos vocês, a todos os nossos 17 e 18 guerreiros que concorreram ao pleito. É bom dizer que nós concorremos com um número bem abaixo do número total e conseguimos o nosso objetivo, porque nós tínhamos planejamento e tínhamos já uma estratégia formada para que essas 2 vagas fossem concretizadas. Agradecer a vocês que depositaram mais de 28 mil votos de crédito para a continuidade do processo da gestão pública através do prefeito Joaquim Neto e toda a sua equipe. Eu gostaria de agradecer a minha equipe da ouvidoria que no momento nos escuta lá, todos nos assistindo e nos escutando. Parabenizar vocês, guerreiros, meus colaboradores, nossa família ouvidoria, que ao longo desses anos vem contribuindo bastante para o crescimento da densidade, da qualidade dos nossos serviços prestados. Dizer que nós não vamos nos acomodar, apesar de ser a continuidade de um governo, é um novo mandato, e por ser um novo mandato, nós precisamos rever os nossos conceitos, rever o que deu errado, para que a gente possa corrigir, ampliar os horizontes das coisas que deram certo e também inovar dentro do processo de gestão. Eu quero dizer para vocês que já no mês de fevereiro nós vamos ter uma novidade muito boa e muito inovadora dentro do processo de gestão pública no que se refere à inserção da população como instrumento difusor e importante, né, na participação da gestão pública. Eu agradecer a minha família, a Fabrícia que nos escuta, meus filhos, meus pais, a todos que nos escutam nesse momento, meus familiares. Deixar os parabéns para minha filha que fez 1 ano, e no dia que ela fez 1 ano foi no dia 15 de novembro. Pronto. E eu não pude, né? Eu não pude estar com a minha filha, né, no aniversário. Para você ter uma noção, minha filha começou a andar no processo político, eu só vi por vídeo. Minha filha comemorou 1 ano de idade, eu não pude estar com ela, Luciano. E assim, hoje eu tô tentando repor essa minha ausência e fazer com que também a minha parte familiar ela venha a ser latente dentro do processo social da minha vida, né? Porque sem família nós não somos nada. Quero aqui agradecer ao prefeito Joaquim pela confiança que foi dada, a vice-prefeita Iracigama, parabenizar todos os colegas que contribuem para a gestão Joaquim Neto e dizer que o trabalho não pode parar mesmo. O trabalho vai continuar com seriedade, transparência, acima de tudo com respeito a você, ouvinte, respeito a você, agradecer à imprensa pelo papel importante e pela colaboração importantíssima que dá a ouvidoria. É bom aqui dar os créditos e as nossas congratulações à imprensa séria desse município. E aqui eu sento numa bancada séria que contribui de forma direta para o crescimento e principalmente também para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Ficam os meus agradecimentos. Luciano, um prazer revê-lo, estar do seu lado.
a pessoa que nós tivemos oportunidades ainda quando éramos adolescentes, Verdade. né? Amizade de E infância. já passamos dos 20 anos. Já né? passamos dos 20, estamos chegando, né, nas casas dos 30 aí, Wesley. Olha. E fica os meus agradecimentos e o meu comprometimento e o meu compromisso de continuar lutando, de continuar trabalhando com seriedade, com muita honestidade e, acima de tudo, com muito amor por você, cidadão alagoense, que são meus irmãos, assim como eu também sou alagoense, e que tende e entende que o trabalho precisava continuar, mas que também podemos melhorar muito. Ô Caio, como eu conheço o David Ribeiro há muitos anos, já falei isso aqui, e sei que David Ribeiro sempre pensou grande, né? David tem esse incômodo, não é com ele. Não preciso se responder, João, no próximo retorno aqui. Que história é essa? Diz que o PSD já vem se articulando, pensando na eleição para a Assembleia Legislativa, e você pode ter o seu nome lançado, né, para a Assembleia. Depois você pode responder no próximo retorno, né, Caio? A gente já vem falando disso aí na próxima vez. Brutus, Pronto, ótimo. obrigado pela sua presença. Viu? Eu tava ali devendo essa entrevista nossa aí já há algum tempo, né? Cara, vou lá, rapaz, e tal, pra falar. Aí, ó, finalmente chegou o dia. Caio, ô Brutus, esse homem sofreu, viu? Eu sei. Esse homem eu sofreu sei, da eu sou- eleição, viu? Eu sou testemunha, Fake eu sou news. testemunha. O tempo todo. O tempo todo. Eu sou testemunha. A forma que foi feita, a coisa toda, os números fakes. Eu fiz uma lista de 18 números de WhatsApp fake, disseminando mentira o tempo inteiro e atacando a honra das pessoas. Saíram completamente da noção da coisa e pegaram um grupinho que eu chamo de Os Vira-Latas. Pegaram o grupinho dos vira-latas e botaram na rua, latindo, rosnando e ameaçando morder, mas não morderam ninguém. Ainda bem, né? Aliás, um que mais criticava os profissionais de imprensa de Alagoinhas, não é? Ele dizia que os profissionais foram comprados, né, pela gestão atual, pelo prefeito Joaquim Neto. Hoje está aí se queixando nas redes sociais do candidato que ele apoiou, derrotado. Eu vi até uma publicação, mas deixa lá. Pois é. Valeu, Bruto, valeu, David. Valeu, gente, brigadão. Vamos continuando aqui no